Sim, excelência. Então, vamos gravar. Então tá, trata-se da oitiva da testemunha senhor José Roberto Peromian, esse é o nome, né? Peromian, isso? Pernomian. Pernomian, então faltou um N aqui no termo. Pernomian Rodrigues. O senhor foi arrolado pelo Ministério Público. De imediato passo a palavra ao Procurador da República. O senhor pode fazer as perguntas e o senhor, por favor, responda diretamente a ele, por obséquio. Obrigado, Sim, excelência. excelência. Senhor José Roberto me ouve? Sim, doutor Procurador. Bem. O senhor foi arrolado como testemunha de acusação em relação ao conjunto de fatos que, na visão do Ministério Público, se tratam de crimes praticados por servidores públicos federais e partícipes e que foi vítima a empresa BRF S.A. através de empregados seus. Certo. Sobre esses fatos, o senhor já foi ouvido perante a autoridade policial. Na ocasião, o senhor se manteve em silêncio, porém, posteriormente, o senhor apresentou uma manifestação escrita em que respondeu os quesitos apresentados pela autoridade policial. Em razão das respostas que o senhor apresentou ali, entendi que o senhor testemunhou fatos que são de interesse da justiça, razão pela qual o senhor foi arrolado como testemunha. Eu também esclareço aqui o contexto dessa imputação diz respeito a uma investigação que ainda está em curso, pelo que eu tenho conhecimento, sobre a ocorrência de corrupção por parte de servidores do Ministério da Agricultura no Paraná, que teriam sido beneficiados com uma viagem à Europa paga pela empresa BRF S.A. Esse fato, aparentemente, pelo que eu tenho aqui, ocorreu em 2011. A discussão se essa vantagem foi paga, se essa viagem era lícita, é ilícita, não é objeto dessa acusação, certo? Isso se trata de um outro caso, o inquérito 50.576.47.45 de 2012. No entanto, nós discutimos aqui fatos ocorridos posteriormente que guardam uma relação de passagem com essa situação da viagem. O fato tem relação à solicitação e depois exigência de que a empresa BRF fornecesse um recibo ideologicamente falso, com data retroativa, acerca do suposto ressarcimento pelos servidores Maria do Rocio Nascimento, Eduardo Luiz Goda, ressarcimento à BRF das despesas que a empresa teve ao arcar com os custos dessa viagem. Muito bem? Primeiro, eu peço ao senhor que me responda, tão contextualizado o motivo do senhor ser arrolado como testemunho de acusação. Os fatos aqui ocorreram no primeiro semestre do ano passado, primeiro semestre de 2016. Nessa época, qual era o seu cargo na empresa BRF S.A., por favor? Vice-presidente, que à época nós chamávamos de legal e relações. Hoje essa área se chama integridade. Muito bem. No exercício desse cargo na empresa, o senhor tinha contatos institucionais com o empregado Ronei Nogueira dos Santos? E por que motivo? Sim, senhor. O senhor Ronei era um membro da equipe de relações institucionais da BRF, a qual eu era responsável. Uma pergunta que me parece pertinente. O senhor é conhecido na empresa pela sigla, o apelido JR? Sim, senhor. Consta aqui no inquérito que essa viagem ocorrida para a Europa por Maria do Rocio e o outro servidor, Eduardo, ocorreu antes do senhor assumir esse cargo. O senhor tomou conhecimento sobre essa viagem? Em que contexto? Eu tomei conhecimento aí entre fevereiro e março de 2016, numa conversa que o Ronei teve comigo, onde ele veio me dizer que estava sendo procurado por uma fiscal do MAPA
no Paraná, a senhora Maria, dizendo que o advogado dela queria discutir um processo administrativo interno do mapa do Ministério da Agricultura, que tratava desta viagem que a senhora Maria teria feito nos interesses da BRF aí no passado. Foi dessa forma que eu tomei conhecimento. Muito bem. E sobre a solicitação da emissão deste recibo de ressarcimento? O senhor tomou conhecimento disso em que momento? Um pouco depois disso, doutor, nesse primeiro contato, eu disse para o Ronei que, como se tratava de um processo, esse assunto devia ser conduzido pela área do jurídico da companhia, pelo contencioso, os processos são do contencioso, e solicitei ao Ronei que procurasse o gerente do contencioso à época. O senhor Ronei o procurou. Passado mais algum tempo, essa pessoa que era o gerente do contencioso me ligou, me procurou, dizendo que havia sido procurado por um advogado da senhora Maria e que esse advogado havia solicitado que eles tivessem um encontro. Esse encontro, o senhor Luciano disse, o doutor Luciano disse que só faria na BRF, esse é um procedimento padrão da companhia. Esse advogado teria dito que não iria à BRF, e aí o senhor Luciano então disse que não receberia. Quando ele me relatou esses fatos, eu disse que eu não queria que o jurídico da companhia tivesse mais contato com essa pessoa, e procurei pelo senhor Ronei para entender um pouco mais o que estava acontecendo, porque no meu primeiro contato com o Ronei, nós não discutimos exatamente do que se tratava. Como era uma coisa de processo, enfim, até pelas minhas atribuições em geral, eu disse, conversa com o jurídico. Nesse outro contato com o Ronei me esclareceu que se tratava de uma viagem que havia ocorrido no passado e que as pessoas teriam viajado para olhar uma máquina que seria de interesse da companhia, enfim, e aí disse que por uma questão do Ministério, essa viagem não deveria ter sido custeada pela BRF, e que sim, a pessoa estava discutindo a necessidade de um eventual reembolso para a BRF, um documento que tratava do reembolso para a BRF. Eu disse para o Ronei que se ele sabia se o reembolso tinha ocorrido ou não. À época, obviamente, da viagem, ele disse que ele não tinha certeza, mas que ele achava que não tinha acontecido. E foi aí que eu disse que eu achava que a companhia não devia mais se envolver nesse tema, que esse assunto fosse passado para o advogado criminalista da companhia, porque o tema, enfim, me parecia uma abordagem inadequada do tema, doutor, e aí acho que foi isso, esse foi um encaminhamento que foi dado, foi consultado, aí, o assunto foi transferido para o advogado criminalista da companhia. Muito bem. Há na investigação áudios em que mantidos entre Ronei e Maria do Rocio e depois entre Ronei e Daniel, o ex-superintendente fiscal federal agropecuário, em que se trata desse recibo, contato direto telefônico entre essas pessoas. Ronei lhe referiu sobre esse assunto? Sim, nessa conversa posterior. Na primeira conversa não, na conversa posterior sim. Ele disse que estava sendo solicitado a ele que solicitasse à companhia esse recibo. Muito bem. Consta na investigação ainda que quando o senhor decidiu transferir a questão ao advogado criminalista que presta serviços à companhia, teria havido, não sei detalhes agora, o monitoramento não é bem claro, o advogado Silas Coque Ribeiro. O senhor sendo, embora seja advogado, eu entendo que o senhor, nesse caso, atuou como administrador da empresa, né? O senhor Silas, me parece que teria dever de sigilo em relação à conversa que ele teve com o senhor, o advogado de Maria do Rocio. No entanto, eu entendo que o senhor, no meu ponto de vista, não pode arguir esse sigilo.
que Silas lhe disse em relação a essa conversa que ele teria tido com o advogado? Que o advogado teria solicitado a ele um recibo, e o senhor Silas, Dr. Silas, negou, porque esse era um tema, enfim, na minha própria conversa anterior com o Ronei já tinha ficado claro que a companhia não emitiu e não emitiria recibo algum sobre isso. Então, o Dr. Silas também reiterou essa posição da BRF, dizendo que a companhia não emitiria qualquer recibo, e foi isso que ele me relatou numa conversa imediatamente posterior. Muito bem. Encerro, Excelência. Obrigado. Doutores, pela defesa. Doutor. Quer pegar o microfone? Doutor, como eu vou sair antes? Pode ser? Sim. Ah, é? Tá. Ah, eu achei que ia pegar o microfone. Né? Tá. Tá bem, então. Tá gravando? A câmera tá pegando bem, doutor, ali? Que eu não... Na imagem. Tá bom. Não, acho Bom dia, como está o senhor? que subiu um pouquinho ali. O senhor está ouvindo? Sim, doutor. Pela defesa de André Baldissera. O senhor José Roberto, não é especificamente em relação a essa situação do recibo, mas de uma outra situação da unidade de mineiros. Há uma acusação contra o senhor Baldissera, o André, de que ele teria sentido com um pedido de ajuda financeira para uma campanha eleitoral, um pedido que teria sido feito pelo senhor Diniz, que seria o chefe do Cipoa, lá de Goiás. Eu lhe indago, o senhor conhece o André Baldissera? Sim, senhor. O que cargo que ele ocupa na empresa, na BRF? Diretor regional de produção. Ele, nessa qualidade de diretor de produção, ele tem autonomia para autorizar, fazer pagamentos para a campanha eleitoral? Não, senhor. Qual que é a política da empresa em relação à ajuda à campanha eleitoral? Doações eleitorais? Isso, a companhia não efetua doações eleitorais, embora ela tenha efetuado no passado, mas a partir de uma decisão do Supremo tratando do tema, a companhia fez inclusive um comunicado interno dizendo que qualquer doação política, brindes e tudo mais, isso tudo estava proibido. Tá bom. Eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Isso, a companhia não efetua doações eleitorais, embora ela tenha efetuado no passado, mas a partir de uma decisão do Supremo tratando do tema, a companhia fez inclusive um comunicado interno dizendo que qualquer doação política, brindes e tudo mais, isso tudo estava proibido. Tá bom. Eu estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Tchau. O senhor só, se puder, referir quem é a defesa que faz essa defesa de quem? Tá certo. Excelência, Alexandre, pela defesa de Ronei. Senhor José Roberto, bom dia. Bom dia. Senhor José Roberto, o senhor pode explicar para nós a função do senhor Ronei hoje, enfim, antes da deflagração da operação, né? Qual que era a função do senhor Ronei na empresa BRF? Gerente de Relações Institucionais. Dentro dessa função de gerente de relações institucionais,
Quais são as atividades do Ronei nessa função? Basicamente. Basicamente, ele lida com processos burocráticos e regulatórios junto a entidades governamentais e entidades de classe do setor, como a Associação Brasileira de Proteína Animal, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, CNI e outras entidades do tipo. Inclusive, então, junto aos órgãos regulatórios, é isso, né? Sim, inclusive junto a órgãos regulatórios. O ramo das atividades da BRF enfrenta muita burocracia por parte do poder público no desenvolvimento das suas atividades? Sim, doutor. É uma atividade bastante regulada, lida com alimentos, lida com animais vivos e as plantas são ambientes extremamente voláteis exatamente por lidar com animais vivos e preparação de alimentos. Então, é uma atividade bastante regulada pelo poder público e com bastante interação com os órgãos reguladores. E a empresa enfrenta dificuldade em relação a essa burocracia? Sim, doutor. Enfim, muitos dos processos e procedimentos dependem de autorizações e aprovações do poder público. Isso vai desde autorizações para funcionamento, abate, processamento de alimentos, até embalagens de produtos, rótulos, licenças para exportação, enfim, das mais variadas formas. Essa área de relações institucionais, o senhor tem conhecimento se essa é uma área que só a empresa BRF tem ou é uma área comum dentro das grandes companhias, das grandes empresas? Seja do meu conhecimento, muitas companhias têm, especialmente as maiores companhias. Nós temos contato com algumas grandes companhias brasileiras e globais que têm áreas estruturadas de relações institucionais. Inclusive, existem entidades, uma delas, a qual até a BRF que é associada, que é o Instituto de Relações Governamentais, que congrega profissionais dessa área. E dentro desse setor de relações institucionais, está incluída a tarefa de acompanhar o andamento dos processos junto às áreas, aos órgãos regulamentadores? Sim, senhor. Numa companhia como a BRF, muitas áreas também cuidam disso, mas a área de relação institucional tem como atividade precípua esse tipo de trabalho. Só para exemplificar, talvez fique mais claro, o que nós chamamos de área regulatória tem uma parte dela dentro da área de relações institucionais e uma outra pequena parte, dentro da área de qualidade da companhia, que cuida dos processos e da qualidade dos produtos. Tá. O senhor sabe dizer, senhor José Roberto, o senhor já mencionou aqui para nós, que o senhor, respondendo a perguntas, né, de Sua Excelência, o doutor Procurador da República, que o senhor não era da época, não era da empresa na época em que houve essa viagem, né, pela Maria do Rossio. Mas o senhor sabe informar se o Ronei, nesta época da viagem, ele era gerente de relações institucionais da BRF, lá em 2011? Não, senhor. A promoção do Ronei aconteceu quando eu já estava na companhia e eu já era vice-presidente da área. Quer dizer, não, senhor, Ronei não era gerente de relações institucionais, é isso? O Ronei não era gerente de relações institucionais à época. O senhor o senhor presenciou a promoção do Ronei ao cargo de gerente? Sim, o Ronei, eu convidei o Ronei, trabalhava em Itajaí, no escritório administrativo da companhia, quando eu
ingressei na companhia em março de 2014 e depois, em 2015, eu convidei o Ronei para vir para São Paulo e o convite para o Ronei ser gerente foi um convite meu. O senhor lembra mais ou menos, aproximadamente, né, naturalmente, em que época de 2015 isso ocorreu, essa promoção? Segundo semestre? Doutor, se eu não me engano, aproximadamente em meados, no segundo semestre de 2015, é isso mesmo. Certo. Agora, a respeito do tema dessa solicitação, né, de recibo, né, que consta na denúncia, e a denúncia também menciona em exigência, né, quando o Ronei trouxe esta questão ao senhor, né, nesses contatos, o Ronei, ele trouxe essa situação no sentido de que, olha, é uma situação que chegou até ele e ele estava repassando para a companhia para que fosse avaliada, ou ele chegou solicitando isto para a empresa? O Ronei nunca solicitou o recibo para mim. Ele disse que havia um pedido nesse sentido, feito por uma terceira pessoa, e que ele estava se sentindo pressionado a passar esse pedido, a formular esse pedido para a companhia, no caso, para mim. E ele, num desses contatos com o senhor, ele explicou o porquê ele estava se sentindo pressionado em relação a essa solicitação do recibo? O Ronei temia que as autoridades do Ministério, de alguma forma, criassem algum tipo de retaliação ou dificuldade para a companhia e que isso pudesse, obviamente, embaraçar nossas atividades diárias, aí, o nosso dia a dia nas plantas, nas fábricas. Tá certo. Ele tinha um temor, então, de que a empresa pudesse sofrer alguma retaliação? Ele tinha um temor de que a empresa sofresse represálias por não entregar o recibo. Em relação agora a um outro fato constante na denúncia, a respeito de uma alegada solicitação de doação para a campanha eleitoral. O senhor comentou aqui que a BRF já tinha uma decisão, né, uma orientação de não mais fazer doação eleitoral. O senhor sabe, o senhor pode confirmar isso e desde quando, aproximadamente? Teve algo a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a doação para a campanha? Sim, doutor, acho que eu até comentei há pouco que era por conta da decisão do Supremo. Isso se eu me recordo, é mais ou menos de março, por essa época do ano de 2016, e nós preparamos um comunicado interno sobre o tema. Esse comunicado, inclusive, saiu do meu endereço de e-mail e foi destinado aos gestores em geral da companhia. Muita gente, à época, se eu me recordo, alguma coisa como, sei lá, 8 mil pessoas, 7, 8, 10 mil pessoas receberam o comunicado. Tá. O Ronei tinha autonomia dentro da BRF para oferecer ou aprovar uma doação para a campanha eleitoral? Não, senhor. O Ronei levou ao senhor, ou que o senhor tenha conhecimento para alguém da companhia, essa alegada solicitação do servidor Diniz? Eu nunca recebi nenhum pedido e nenhuma solicitação nesse sentido. Na época dos fatos eu não sabia de nada. O que eu soube é posteriormente por conta do processo de inquérito que eu li. Tá. Obrigado. Voltando a um ponto aqui, eu peço desculpas, passou uma questão aqui em relação ainda ao tema do recibo.
Quando o senhor, já questionado aqui, disse que passou essa situação para um advogado criminalista, só para que fique claro, o senhor passou essa situação ao advogado criminalista para que isso fosse estancado, parado, ou por algum outro motivo? Sim, o envolvimento de um advogado criminalista é porque a solicitação me parecia não usual, me parecia inadequada, e a ideia de envolver o advogado criminalista da companhia é exatamente para que qualquer risco ou ameaça ou a companhia e as pessoas fosse encerrada por intervenção de um profissional especializado nessa área, que, enfim, isso é importante, especialmente numa companhia desse tamanho. As atividades são extremamente compartimentalizadas e esse conhecimento técnico eu acho que é relevante e eu considero importante. O senhor vê algum risco ali, não é isso? Sim. Agora, Para a companhia e para as pessoas. em momento algum, para que essa solicitação ou exigência fosse cedida, tá certo? Doutor, a companhia nunca faria isso sob minha orientação e sob a orientação dos meus pares da vice-presidência e o nosso presidente. Tá certo. A respeito da conduta profissional do senhor Ronei, o que o senhor pode falar para nós? Do que eu conheço e do que eu tenho de informações internas, ele é um profissional competente, reconhecido, sem nenhuma queixa ou sem nenhuma mácula. O senhor tem conhecimento de algo de errado que o Ronei possa ter feito? Não, eu não conheço nada de errado que ele tenha feito, direto ou indiretamente. Alguém nunca tenha me dito nada disso também. E como pessoa, o conceito que o senhor tem do senhor Ronei? É bom, é uma pessoa de trato cordial, agradável, uma pessoa que sempre se mostrou disponível e tentou, enfim, ajudar as pessoas, pelo menos que eu tenha visto e que eu tenha de informação dentro da companhia. Tá bom. Eu agradeço, excelência. Sem mais perguntas. Obrigado. Obrigado, senhor José Roberto. Nada. Obrigado. Está gravando. O senhor pode falar, doutor. Senhor José Roberto, o senhor conhece a Maria do Rossio? Não, senhor, doutor. Alguma vez a Maria do Rossio entrou em contato diretamente com o senhor? Não, senhor, doutor. Qual era o motivo da exigência do recibo? O senhor colocou no começo do oitiva que era para utilização no processo administrativo do mapa. Esta é a informação que eu tive, doutora época. Tá. O senhor saberia dizer quais são as pessoas que respondem, se era só a Maria, se tinha mais alguém que respondia esse procedimento? Não sei responder, doutor. Não. Na sua manifestação escrita, o senhor constou que o Ronei trabalhou diretamente subordinado ao senhor no período de junho a dezembro de 2015. Confere? Sim, senhor, doutor. Certo. E nesse período, o Ronei não comentou com o senhor que a Maria, quando foi ouvida na Polícia Federal, declarou que o custeio da viagem teria sido feito pela BRF? Não, senhor, doutor. Eu tive conhecimento desses fatos já no ano de 2016. Certo. Então tá certo, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Só um instantinho. Tá gravando, por favor. Bom dia, senhor José Roberto. Bom dia, doutor. Pela defesa de Daniel Gonçalves, o senhor mencionou aí a questão da cobrança dos recibos indevidos. O Ronei comentou com o senhor quem foi que fez essa cobrança ou não? O Ronei disse que eu me recorde, ele disse que a senhora Maria e também que ele recebeu ligações de um senhor que depois eu conectei o nome, era do senhor Daniel. Como é que o senhor fez essa conexão? A época dos fatos eu me lembrava que tinha uma mulher e um homem que tinham cobrado ele disso, mas eu confesso que
dada a forma como o tema chegou, eu nunca me preocupei em fixar os nomes, é uma característica minha, mas depois, enfim, ouvindo e tomando conhecimento à época que esses procedimentos foram instaurados, o nome Daniel era o nome que surgiu na minha memória. Na fase pré-processual, quando o senhor respondeu aos quesitos, o senhor mencionou que Ronei informou que a referida senhora solicitou que fosse emitido pela BRF um recibo indevido. E não mencionou aqui o nome desse outro senhor, que agora o senhor diz ser o Daniel. O senhor tem alguma forma de esclarecer isso? Por que não foi mencionado na fase pré-processual o nome do Daniel e agora está sendo mencionado? Porque a pressão que a companhia sofria, doutor, por intermédio do Ronei, era basicamente de um senhor, e esse senhor era o senhor Daniel. E os temores que o Ronei tinha de retaliação e de problemas para a companhia vinham dessas conversas com o senhor, muito mais do que com uma senhora. Tá. E os recibos, afinal, não foram feitos, não foram entregues? Nunca foram feitos pela companhia, doutor. E as represálias vieram ou não? Não que seja do meu conhecimento, doutor. E que tipo de represália poderia ser essa? Que acabou não se concretizando. Como eu expliquei um pouco antes, a companhia depende muito de autorizações, aprovações, que vão desde processos produtivos a liberação de certificados para exportação, certificados de sanidade, rótulos de produtos. Então, qualquer coisa que impeça ou retarde indevidamente um processo desses poderia ser um problema para a produção da companhia em geral. Problema esse que acabou não acontecendo, mais apesar de não ter havido a emissão dos recibos. Que seja do meu conhecimento, não, doutor. Perfeito. Sem mais perguntas. Tá bem. Doutor, quem é o próximo? Acabou? Tem mais? Então, tá. Sou eu, peraí. Pode. Tá gravando? Tá. Eu queria lhe fazer apenas poucas perguntas, poucos esclarecimentos, na verdade. O senhor mencionou, tanto respondendo ao Ministério Público quanto à defesa do senhor Ronei, acerca de qual é a finalidade do setor de relações institucionais ou da divisão, enfim, não sei, diretoria, se o senhor puder me esclarecer, ou vice-presidência, de relações institucionais da empresa. E o senhor falou de relações, de lidar com questões regulatórias e com algumas entidades corporativas, mas especificamente qual era a atividade do seu Ronei? O que ele fazia no dia a dia? E ele ficava baseado aonde? Aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo? Como é que era a dinâmica dele? Ou ele transitava por vários estados? Se o senhor puder me esclarecer, assim, qual era o dia a dia da atividade dele e qual era a atribuição geográfica do trabalho dele, digamos assim, por favor. Pois não, Excelência. Hoje em dia essa área é uma diretoria de relações institucionais, a qual o Ronei está ligado. O trabalho do Ronei era basicamente de acompanhar processos administrativos da companhia, e a cobertura do trabalho dele era uma cobertura nacional. Essas atividades, a companhia tem fábricas, né, plantas e centros de distribuição espalhados pelo país, e, portanto, a atividade dele era uma atividade nacional. E a base dele era em São Paulo. Quando ele mudou de Itajaí para São Paulo, ele começou a ficar em São Paulo. Entendi. No dia a dia, essa é uma pergunta que eu faço, o que ele fazia no cotidiano dele? Qual era o tipo de relacionamento? Eu entendi questões burocráticas e tal, mas ele se relacionava com quem exatamente? A função dele era o quê? Era
se relacionar com os fiscais, com quem exatamente? Como é que era o cotidiano do trabalho do seu Ronei? Como basicamente ele acompanhava processos, então, como eu disse, todos os pedidos de validação de procedimentos, de rótulos, de embalagens, de certificados, eles são atividades que nós chamamos de processos dentro do Ministério da Agricultura, né? Então, a função do Ronei era acompanhar esses processos e, para isso, ele lidava com funcionários públicos, com agentes públicos que cuidavam e conduziam desses processos administrativos. Ok. Ele tinha na atividade dele alguma disponibilidade de verba para, de alguma forma, auxiliar esses funcionários no sentido de apoio, vou colocar entre aspas, porque essa é uma expressão que eu ouvi em alguns diálogos, não estou me referindo precisamente ao Ronei, mas de algumas servidores públicos, em alguns momentos, durante a interceptação, algo chamado ajuda de custo, que pode ser considerado um eufemismo, dependendo de qual a finalidade da ajuda de custo, mas enfim. O senhor sabe se ele tinha... Como é que funcionava o trabalho dele? Ele tinha alguma acesso à verba, e que tipo de verba e para que finalidade? E como que essa verba era contabilizada na diretoria? Excelência, as atividades de solicitação de contratações e aprovações na companhia são atividades bastante reguladas e monitoradas por um sistema de gestão que se chama SAP. Então, todas as solicitações e pedidos que envolvem recursos da companhia são feitas via sistema. As pessoas têm alçadas, tanto para solicitação quanto para aprovação. E quando nós efetuamos aqui, eu estou falando como funcionário da companhia, quando nós efetuamos despesas em nome da companhia, seja, por exemplo, para viagens que são mais corriqueiras, né, alimentação, essas coisas, nós todos submetemos as nossas contas aos gestores da companhia, e aí tem as alçadas de aprovação, e esse estudo é aprovado via SAP no sistema e os reembolsos são feitos. Nessa atividade específica, que é a atividade de relação institucional, as pessoas não têm disponibilidade de recursos para esse tipo de coisa, porque não é uma atividade operacional da companhia. Então, basicamente, as pessoas lidam com despesas de deslocamento, alimentação, coisas simples dessa forma. Entendi. O senhor chegou a conhecer ou sabia que tipo de conhecimento pessoal o senhor tinha com relação a alguns nomes que eu vou citar especificamente, o senhor Daniel e a dona Maria do Rocio e o senhor Diniz? O senhor conhecia essas pessoas? Tinha algum contato com elas? Eu não conhecia nenhuma delas e nunca tive contato com nenhuma delas, Excelência. O que eu sei é basicamente posterior salvo o episódio que eu já relatei aqui, que o Ronei me contou, o que eu sei é basicamente posterior ao processo. Tá bem. Como é que ou era, até um ano atrás, 6 meses atrás, essa diretoria de relações institucionais era composta... O senhor tem mais ou menos o organograma e a quantidade de profissionais dentro, ou colaboradores dentro da companhia que integravam ou integram essa diretoria? Essa diretoria era composta basicamente de 3 gerências. O Ronei ocupava uma dessas gerências. Ela é uma diretoria que tem atividades no Brasil e globalmente. A companhia comercializa produtos em aproximadamente 150 países, tem plataformas de produção em vários países do mundo. Então, ela tem representantes, essa área tem representantes em diversos países, e se nós computarmos todos esses representantes, nós estamos falando de alguma coisa como umas 20 pessoas, Excelência. Entendi. O senhor falou em 3 gerências, especificamente a gerência dele tinha que nome ou que finalidade? Como é que era a divisão dessas gerências? Excelência, o nome era Gerência de Relações Institucionais, e a divisão era um pouco... ele cuidava basicamente de temas que tinham a ver com os estados brasileiros. Como eu disse, o trabalho dele era um trabalho nacional, e ele atuava nos estados. Nós temos uma gerência que fica basicamente
em Brasília, e nós temos uma outra gerência que cuida mais de assuntos regulatórios, normativos, acompanhamento de projetos de lei e tudo mais. Entendi. Por fim, essa viagem que a dona Maria do Rossio, em função da qual a dona Maria do Rossio teria solicitado, exigido, esse recibo de ressarcimento de despesas, o senhor recorda a que se deveu, em que contexto? Se o senhor puder esclarecer como é que funcionou a viagem em si, que teria sido, e aí eu indago o senhor se foi efetivamente custeada pela empresa, em que termos, sim, se o senhor puder esclarecer especificamente sobre a finalidade dessa viagem, em que termos ela teria ocorrido. A época, no começo de 2016, Excelência, eu tinha muito poucas informações sobre isso. O que eu tinha era basicamente o que o Ronei me relatou, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui. O que eu não estava na companhia à época, então o que eu sei dizer isso é que aparentemente foi uma viagem para avaliar uma máquina que serviria ao processo produtivo da companhia, e que essa viagem teria sido realizada em 2011, enfim, e uma avaliação disso teria sido feita. Mas eu confesso que eu tenho muito pouca informação, Excelência. Não era eu não estava na empresa e não tinha muito a ver com a atividade nossa, né, da nossa área. Isso é mais ligado à produção. Não, eu entendi. Eu estou tentando compreender, assim, em que contexto ocorreu a viagem e por que razão a empresa haveria de convidar uma funcionária pública, uma fiscal, para ir até um outro país para avaliar uma máquina. É isso que eu gostaria de compreender, se o senhor souber, puder me esclarecer. Então, Excelência, isso tudo é o que eu ouvi de terceiras pessoas da companhia, porque a ideia é que o processo produtivo da companhia precisava de uma melhoria, de uma mudança, e que isso aconteceria com uma determinada máquina, com máquinas e que, enfim, essas máquinas dependem de autorização do Ministério da Agricultura para ingressar no Brasil. Então, o que eu ouvi depois inclusive da existência desse processo, dessa investigação, é que esse era o contexto em que se falava na viagem, na máquina e tudo mais. Tá bem. O senhor trabalha em São Paulo, é isso? Onde é que fica a sua sede? Sim, Excelência, minha base física é São Paulo, embora minha atividade também é uma atividade global e por conta disso eu viajo bastante pela companhia. Tá bem. Tá bom, muito obrigado e bom dia para o senhor. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência, bom dia. Fico à disposição.